Se alguém te pedisse alguns conselhos sobre a vida, o que você diria? Bom, nesse livro, Jordan Peterson, um psicólogo clínico canadense, escreveu 12 regras para a vida, que ele considera um antídoto para o caos. O que quer dizer isso? Quer dizer que aplicando essas regras, provavelmente a gente vai ter uma vida feliz, plena e, consequentemente, mais produtiva. Uma das suas regras é ser preciso e direto, então é isso que a gente vai fazer nesse resumo. A primeira regra que ele nos comenta então é sobre a importância da nossa postura, como que deixando suas costas retas e seus ombros para trás podem ter uma influência positiva na tua vida. Manter uma postura correta pode te ajudar em muitos aspectos. E cientificamente falando, a posição do corpo ajuda tanto na nossa autoestima, quanto no nosso tom de voz e até na serotonina. O que é isso? É uma substância química responsável pela nossa felicidade. Então ele diz que sim, com a postura correta a gente pode parecer mais confiante, se sentir mais confiante, estar mais feliz. E ele até cita o ponto de que isso com certeza vai diminuir as chances de que alguém queira te passar para trás. Então regra número 1, deixe as suas costas retas e os seus ombros para trás. Arrumar a postura realmente consegue ter um grande impacto no nosso dia a dia. A segunda regra então que ele nos traz é: cuide de si mesmo como se tu fosse cuidar de alguém que depende de ti. O que ele quer dizer com isso? Alguma vez tu já deve ter ficado doente e esqueceu de tomar uma dose daquele remédio que tu tinha que tomar. Mas agora pensa comigo, se tu fosse responsável por cuidar de alguém, tu não iria se esquecer de dar essa dose para ele. Então o que ele nos traz aqui nesse capítulo, a ideia principal, é que é algo muito verdadeiro, muito real que acontece com todo mundo, de que às vezes a gente se preocupa mais em cuidar dos outros do que de nós mesmos. E a longo prazo, esses pequenos detalhes, essas pequenas diferenças vão ter algum impacto, algum resultado sobre isso. Então a regra número 2 que ele diz é: cuide de si mesmo como se tu estivesse cuidando das outras pessoas. Por quê? Porque, bom, no fim das contas, tu realmente depende dos cuidados que tu tem sobre ti mesmo. Regra número 3. Seja amigo das pessoas que querem o teu bem. É claro que a tua vida depende das tuas próprias atitudes. Porém, tendo um círculo social positivo ou negativo, uma hora ou outra esse resultado vai chegar. Então, como eu posso saber se as pessoas que estão ao meu redor hoje são realmente positivas e me fazem bem? Ele nos traz algumas perguntas a serem feitas. Se questione: essa pessoa é realmente essencial na minha vida? Essa pessoa de alguma maneira tem como impactar positivamente? Essa pessoa é um amigo que eu mereço? E por aí vai. Lembre-se que isso não é egoísmo. Decidir quem são seus amigos e seu círculo social não é pensar em ti mesmo. É simplesmente uma necessidade e uma responsabilidade que tu tem, porque isso consegue sim impactar no teu dia a dia e no teu futuro. A regra número 4 que ele nos traz: não se compare com os outros, mas consigo mesmo. A gente tem uma voz dentro da nossa cabeça que, de uma forma quase que a gente não percebe, ela já está fazendo uma comparação com a vida dos outros. Mas o que acontece? A gente nunca sabe o 100% da história. A gente tem uma cena sobre aquela pessoa que naquele momento é a realidade. Porém, o autor nos mostra que a vida é dividida em muitas áreas. Como é a relação dessa pessoa com os seus amigos, com sua família, com seu trabalho, a gente nunca sabe o 100% da história inteira. E o próprio autor diz isso: comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa é tão diferente quanto comparar um peixe e uma bicicleta, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se tu for se comparar com alguém, que seja contigo mesmo no passado, sempre visando uma melhora contínua naquilo que tu está fazendo. Regra número 5. Não deixe que seus filhos façam algo que te faça gostar menos dele. Essa ideia é interessante até para aqueles que não têm um filho, porque o nosso futuro hoje está na mão da criação que os pais atuais estão dando para seus filhos. E ele diz que dá para ver um erro muito grave que está sendo cometido. Os pais atuais recompensam os filhos por ações negativas, ou seja, aquela criança que fica chorando, fazendo escândalo, alguma coisa errada. Os pais, como solução daquela situação, dão um iPad, dão um joguinho, põe algum vídeo para a criança ver e se distrair. E na cabeça da criança, ele está entendendo que as ações negativas têm uma recompensa, quando na verdade não, deveria ser totalmente o contrário. As ações positivas devem ter uma recompensa. Então o papel da família devia ser, através do exemplo, mostrar como ser bem-vindo em qualquer ambiente. O que seria isso? Mostrar para aquela criança o que é o respeito, o que é a simpatia, da onde vêm as conquistas e assim por diante. Sempre recompensando a criança por ações positivas e não negativas. Passando para a regra número 6. Antes de criticar a vida dos outros, olhe para a sua. Ou seja, antes de querer opinar ou sugerir algo para aquele amigo, ou até mesmo fazer uma crítica,
Observa se isso não é um problema teu também. O mundo seria um lugar muito melhor se a gente se preocupasse com nossos problemas, em solucionar os nossos problemas, antes do que ficar realmente opinando sobre o que tu deveria fazer isso ou tu deveria fazer aquilo. Mas em vez de ser uma crítica sobre os outros, que sempre seja uma autocrítica. E isso pode até resultar em uma perda de tempo, porque na maior parte das vezes as pessoas pedem ajuda e pedem conselhos, mas eles não estão dispostos a mudar. Então tu está colocando teu tempo e tua energia em ajudar uma pessoa que nem ela se ajuda. Então, caso uma pessoa te peça um conselho, aí sim, tu diz o que tu pensa, mas antes de criticar os outros, se critique a si mesmo. Regra número 7, coloque seu esforço no que realmente é necessário, no que realmente importa. Ele nos fala sobre um termo chamado escapismo. O que é isso? Que as pessoas hoje elas têm muitas coisas para fazer de hobby ou de lazer e acabam chamando o escapismo, que é uma coisa séria, como distrações. Ou seja, as pessoas ligam uma sensação de prazer com escapismo, sendo que são duas coisas totalmente diferentes. São pessoas que negam que a vida é um esforço diário e, como o autor mesmo diz, a gente deve sacrificar nossa felicidade instantânea por uma felicidade muito maior que vai vir no futuro, já com aquela conquista, com aquele resultado que a gente tanto sempre quis. Essa ideia pode parecer uma coisa óbvia, mas a compreensão real disso é muito forte. Então não escape da realidade dizendo que tu vai ter uma distração, um lazer. Não. Dedique-se a fazer aquilo que é relevante para ti, mesmo que tu não esteja com vontade. Regra número 8. Diga a verdade ou pelo menos não minta. O que ele quer dizer com isso? Nesse capítulo o autor nos traz as consequências, o impacto da mentira. Ou seja, a gente mesmo acaba colocando uma pressão na gente simplesmente por querer proteger a tua imagem ou realmente parecer algo melhor do que tu é. Mesmo que não seja uma mentira mal intencionada, já que na maior parte das vezes a mentira está ali simplesmente para esconder alguma coisa. Mas o que é importante entender aqui que o autor nos fala? Não é sobre a mentira que a gente conta para os outros, e sim a mentira que a gente conta para nós mesmos. Ou seja, deixa de fazer o que era para fazer ou a gente adia as coisas que a gente tinha que fazer com um bom argumento. Eu não preciso fazer isso agora porque tal coisa. Eu não posso começar a fazer isso agora porque me falta tal coisa. Então, nesse caso, a gente acaba se mentindo para nós mesmos. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Por isso que nesse capítulo ele fala: diga a verdade, ou pelo menos não minta, para que tu tenha coragem de encarar a realidade tal como ela é. A regra número 9, então, ele diz: aceite que os outros podem saber de algo que tu ainda não sabe. Nesse capítulo ele fala como psicólogo, a importância de saber escutar e ouvir o que as outras pessoas dizem. A maioria dos grandes problemas do mundo se devem a que um não entendeu o que o outro diz, ou ele achou que entendeu e acabou dando uma solução superficial e ineficiente. Então ele compartilha a ideia de que escutar e ouvir vai muito além do que simplesmente entendi o que tu falou. Não, mas a compreensão, essa habilidade de mudar tuas crenças e teus valores sobre tudo que tu acredita na vida para a situação daquela pessoa, para que tu realmente tente entender e desse jeito a solução que tu dê para ela seja muito melhor. E como que ele diz que a gente pode fazer isso? Antes de falar o que tu pensa ou ajudar aquela pessoa, que tu resuma o que ela te disse. Se ela concordar contigo é porque beleza, tu entendeu o que ele quer dizer e agora sim tu está liberado para dizer o que tu pensa. Mas é sempre importante deixar o nosso ego de lado nessa situação e entender e aceitar que aquela pessoa talvez saiba algo que tu ainda não sabe ou que tu não tem total entendimento. Então, antes de opinar, tenha certeza de que tu entendeu o que a outra pessoa está te dizendo. É muito importante, assim como falar, saber escutar. Regra número 10, aquela que eu te disse lá no início do livro. Na hora de falar, seja preciso, seja direto. Se a vida já é complicada, tem uma coisa que complica ela muito mais, que é a imprecisão. Que a forma mais fácil de resolver um problema é ir direto ao ponto e falar: o problema é esse e vamos solucionar ele dessa maneira. Só ficar dando volta no assunto e no problema realmente não vai solucionar nada e só vai complicar aquilo que já é complicado. Então diga o que tu quer dizer de uma forma direta, simplificando aquela situação e aceitando: isso aqui aconteceu desse jeito e o que a gente vai fazer. Porque se o cara começa a contar toda a história como aconteceu, simplesmente vai se afastar do teu objetivo ao invés de ficar cada vez mais próximo. Então, se tu for falar alguma coisa, seja preciso e seja direto. Regra número 11, essa aqui é muito bacana, ele chama: deixe que as crianças andem de skate. O que ele quer dizer com isso? Que à medida que o ser humano vai se acostumando com determinada tarefa, ele mesmo tem esse instinto de querer complicar ou deixar mais perigoso ou deixar mais difícil. E aí ele nos traz um parque de crianças. Pode ser o lugar mais seguro do mundo, os brinquedos mais seguros do mundo, mas todas aquelas crianças vão dar um jeito de fazer alguma coisa ali ficar perigosa.
E isso acontece a mesma coisa, é como se fosse uma filosofia junto com os skatistas. Eles vão sempre tentar uma manobra, conseguir fazer essa manobra, agora eu vou tentar fazer uma mais difícil, uma mais arriscada, porque essa é a graça do esporte. E por que ele diz que é importante deixar as crianças fazerem isso? Para que eles aprendam a cair, para que eles aprendam a levantar, para que eles aprendam a se arriscar, e que mesmo que seja difícil ou complicado, eles têm que seguir tentando até que eles consigam aquilo que eles realmente querem. Então, regra número 11, deixe que as crianças andem de skate, deixem que elas façam tudo o que elas querem fazer, porque quando ela entender essa filosofia de vida, com certeza ela vai ter uma vida muito melhor do que aquelas crianças que não tiveram essa chance de se expor a todos esses riscos. E agora, chegando na última regra do livro, a regra número 12, ele chama Acaricie um gato na rua. Essa ideia é simples e fácil de entender, mas é muito interessante porque às vezes tu esquece. Ele diz que quando tu está andando na rua e vê um gato, vai lá e acaricia ele. Mas não precisa ser simplesmente um gato, um cachorro, qualquer coisa que faça tu se desviar da rotina e voltar mais pro lado emocional do ser humano. Pode ser coisas pequenas como uma xícara de café ou aproveitar o nascer do sol. Ele nos mostra que tem muitos impactos na nossa saúde quando a gente consegue quebrar o hábito da rotina para fazer alguma coisa que te faça lembrar dessas emoções positivas, carinho, afeto e tudo isso. Então sempre tem uma perspectiva um pouco mais amorosa sobre todas as coisas que nos acontecem, resultando em uma vida muito mais leve e feliz. Então lembra que realmente não é para tu pegar e acariciar um gato. É um jeito de falar para que tu consiga fazer as coisas de uma maneira mais carinhosa e assim lembrando que a vida é uma experiência bonita. Então, bom pessoal, essas foram as 12 regras sobre a vida que o autor nos trouxe. Espero que vocês tenham gostado desse livro e a gente se vê no próximo episódio.